Mais um Pode Tudo no ar. Muito bom. Vamos brindar. Cheers. Meninas. Ei, Vibrem. Vibrem, meninas. Ui, com a água, errei. Calma. Ai, meu Ui, pai eterno. Muito Essa é bem. Estamos hoje aqui com uma pessoa muito especial, a Dáglia, advogada. Dáglia Santos, né? Bem-vinda, Dáglia. Ai, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. Meninas, estou muito feliz mesmo. Obrigada pelo convite. A gente obrigada também. a você. A gente também tá super feliz e super curiosa. Curiosa. muitos É muita pergunta, assuntos. na É, verdade. são Se muitos desse assuntos. consultorias, Vai longe aqui, gente. a gente vai encerrar, mas vai continuar aqui. Isso, Dáglia. Primeiro, obrigada por ter, vindo até nós. E a gente sempre inicia os nossos episódios falando um pouquinho sobre a trajetória da nossa convidada, né? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho aí sobre a tua jornada de vida. Nos conte. Como chegou ao direito? Eu adoro contar a minha história. Eu sou natural de uma cidade muito, muito pequena no Rio Grande do Sul. Se chama Santo Antônio das Missões. É uma cidade do Noroeste. Sim. É uma cidade com 11 mil habitantes, incluindo zona urbana e zona rural. Tá? Segundo a minha família conta, tá? Desde que eu comecei a falar, e desde que começaram a me perguntar o que eu queria ser quando crescesse, eu não cogitava outra coisa que não fosse a área jurídica. Olha, sério? Eu sempre fui a justiceira da família. E o meu pai e a minha mãe, não tem ninguém da área jurídica na isso minha que eu ia te família. perguntar. Não tem ninguém. Eles têm aversão a qualquer tipo de litígio e discussão, mas eu tinha essa personalidade de justiceira, Ela né? De briguenta. fazer Peraí que eu quero justiça. brigar. Não. Eu chegava assim, insuportável na escola, que dedurava os colegas que estavam jogando truco no fundão, porque afinal não é correto, entendeu? Como é que é a Cada coisa gíria no seu X9? X9, mais conhecida pela X9 do colégio. Então, como eu morava numa cidade muito pequena, com pouquíssimos recursos e opções de lazer, porque imagina, 600 quilômetros da capital, né? Quase na fronteira com a Argentina. Eu sempre tive muito hábito de leitura, né? Então, eu lia muito, era muito CDF. E isso contribuiu muito para a minha formação na área jurídica, né? E também para a minha mentalidade, porque como eu lia demais, eu sempre planejava e imaginava a minha vida a partir dali. Eu sempre soube que eu ficaria ali por muito pouco tempo, né? E agora eu entendo, depois de estudar física quântica, como eu já era uma cocriadora naquela época e não tinha noção, né? Mas, enfim, então acabei entrando na faculdade de Direito com 16 anos, né? Aí eu falo que eu tenho 20 anos de prática jurídica porque efetivamente eu trabalho com prática, né, desde o primeiro dia da faculdade, né? Comecei trabalhando em escritórios de advocacia, depois trabalhei no Ministério Público, enfim. Com 21 anos, eu já era advogada, então, e eu resolvi mudar para Porto Alegre. Falei para o meu pai e para minha mãe, olha, vou ali visitar uma amiga esse final de semana. Nunca mais volto. Beijo. Fiz a última prova da faculdade, né? Vou ali visitar uma amiga, semana que vem tô de volta. Beleza. Mas, na verdade, eu já tinha reserva mental, né? De que eu ia procurar emprego. E, de fato, eu já tinha mapeado os lugares que eu gostaria de trabalhar e fui bater de porta em porta lá e bati no primeiro escritório que eu bati, eu fui contratada porque, efetivamente, eu já tinha construído ali, né? Sim. Um currículo. Um currículo, né? 5 anos mesmo, já tinha prática. E assim eu comecei a minha vida em Porto Alegre. E aí Mas facilitou que você chegou em casa e disse, olha, Não, eu recebi nem- uma proposta. não, eu não voltei. voltou. Eu realmente não voltei. Eu liguei, pois olha, vim visitar a minha amiga, mas não vou voltar, porque na verdade eu tô empregada, tá? Então Eu pensei no escritório antes, pedi um emprego, me empregar. eu volto pra colar grau, tá? Mas por hora eu vou ficar aqui. Daí, tipo, foi dividir apartamento com a irmã de uma amiga, e a amiga tava indo fazer um intercâmbio fora e tal, né? E aí eu sempre falo que, assim, eu sempre faço uma analogia com as escadas do meu prédio. As luzes só acendem depois que eu subi 6 andares. Eu adoro fazer essa analogia. E eu tenho a sensação de que na vida, normalmente é isso. A gente se mostra disponível e a gente caminha e as coisas vão aparecendo, né? Vem muito dessa disposição. Então, Gostei dessa analogia. Muito bom, muito bom.
as portas vão se abrindo, né? Então, não por acaso as pessoas falam, o caminho se faz caminhando, é porque, de fato, a gente se coloca a serviço e as coisas vão acontecendo. Mas, hoje eu sou advogada imobiliarista, né? Então, eu resolvo tudo que se relaciona a imóveis mesmo, transações imobiliárias, disputas de posse, partilha de imóveis, etc., né? Mas nem sempre foi assim. E eu observo, a Jamília aqui, como psicóloga, tem um prato cheio aqui, agora no que eu vou falar. Eu observo que a minha afinidade por uma área ou outra foi modificando conforme eu ia evoluindo como pessoa. Então, eu comecei apaixonada pelo direito penal. Todo mundo que faz direito, acho que se apaixona primeiro pelo penal. A gente casa, aí a gente brinca, né? Que a gente casa com o penal, que a gente se apaixona pelo penal e casa com o civil por conveniência. É verdade, é verdade. E aí eu percebo muito da minha evolução assim, né? Então, em determinado momento, eu era muito apegada ao direito penal. Não, porque condenar e julgar e vítimas, e estudava muito sobre vitimologia, e, né? E vamos encarcerar todo mundo, e nananã. E depois eu fui evoluindo. E aí, curiosamente, assim, conforme os meus relacionamentos na vida pessoal iam mudando, meu norte ia, né? E não é por acaso que... E então, o direito imobiliário me encontrou em um determinado momento da vida, e aí foi uma paixão. Realmente foi uma paixão, e eu nunca mais abandonei, né? E Balneário é um mercado bem bom para isso. Né? Sim. Aqui é muito forte a parte imobiliária, né? Sim, eu estou em Balneário já há quase 4 anos, mas ainda conservo, né, boa parte dos meus clientes do Rio Grande do Sul, porque, afinal, com a digitalização de todos os processos, né, consigo atender o Brasil inteiro, assim. Tu ficou em Porto Alegre até esses... Fiquei 10 anos em Porto Alegre. E aí, depois veio pra cá já esses 10 anos? Não. O início da minha carreira foi em Porto Alegre, fiquei 10 anos. Daí tem um tropeço, assim, da minha história, que eu fui parar na Serra Gaúcha. Olha! Fiquei, mas não suportei muito tempo lá. E aí... Pelo suportar, a gente já eu já senti frio só de ela falar. Se você não suportei. Pelo tropeço, como eu tive um tropeço. É um tropeço. Caí no gelo e voltei. Não é um tropeço, meninas, assim... Porque desde então que eu comecei essa minha vocação para a área jurídica desde pequena, eu ouvi o meu pai e minha mãe como funcionários públicos dizendo: você precisa fazer um concurso público. Então, eu cresci com aquela lealdade familiar, entendeu? Meu pai e minha mãe me disseram que é isso, porque eles fizeram isso, e eu preciso ter estabilidade, e é esse caminho, né? Cada um só tem a vista da montanha que escalou, né? Então, eu acabei indo parar na Serra porque eu estava gestante, desenvolvi uma gestação de risco e, coincidentemente, nesse período, me chamaram em um concurso que eu tinha feito há muitos anos atrás, tipo assim, 4 anos antes, para agradar o meu pai e minha mãe, e eu nem sabia que tinha passado para o judiciário. E eu entendi como um sinal, então, que como eu tinha uma gestação de risco, eu deveria assumir aquele concurso no judiciário e ir para a Serra e passar um tempo, né, cuidando do meu filho. Mas realmente ali faltou muito autoconhecimento ainda naquela época, porque eu não tenho perfil nenhum para o serviço público, nenhum. Eu sou 220, muita iniciativa privada de fazer acontecer. E eu tinha ingenuidade de achar que se eu entrasse no serviço público, eu resolveria os problemas do sistema. Só falta gente com vontade lá dentro, né? E não é. E ali, meninas, então, foi uma prova de fogo, porque eu entrei num sistema que eu achava que eu poderia mudar. Então, além de não ter perfil, eu me frustrei demais com o ambiente, né? Hoje eu vejo a importância do ambiente. Hoje eu vejo... Hoje eu vejo a importância do ambiente, longe ainda dos lugares que eu gostava, né, da minha rede de apoio em Porto Alegre, etc. E eu percebi que realmente ali, então, serviu para eu saber o que não, realmente o caminho que eu não quero. Também, né? Saber o que não quer é importante. E aí, quando o meu filho completou 2 anos, eu pensei, não, agora eu tenho certeza que ele não vai me dar mais demandas de saúde, ele nasceu saudável, bem. Eu sou muito nova. Eu tô colocando a minha saúde mental, né? Que é uma das coisas que eu mais valorizo, realmente num patamar
não sei nem essa palavra, mas assim, eu tô judiando da minha saúde mental, em linguagem informal. Ou é agora ou nunca. Ou eu me exonero e recomeço a minha vida. E aí, eu tinha um pilar, assim, da minha autoeficácia, né? Um dos pilares da autoestima muito reforçado, porque eu sabia que eu tinha essa confiança profissional. Ou eu cedo e vou acabar como 80% dos meus colegas aqui tomando remédio faixa preta para suportar uma vida infeliz. Uhum. Eu pensava, não. Então, assim, eu posso, a qualquer momento, recomeçar a minha vida como tantas vezes, né? Eu coloquei o pé e as coisas se ajeitaram. Aí eu pedi exoneração do meu cargo público e retomei a minha trajetória na advocacia, né? Por isso que eu digo que foi ali 1 ano e pouco. Eu assim, imagino foi a tua família, nessa época, eles interviram. loucura, né? É, Loucura. Crescimento As pessoas estão aí se matando por um cargo público, por E um tu concurso, e pedindo tu abre exoneração. mão disso aí. Mas eu sabia, né? Eu sabia. Abro e eu abro tinha feliz. É. Pegue o próximo. Não, eu pensava, isso eu sempre tive assim. Ainda bem que eu não sou uma árvore, fadada fica sempre no mesmo lugar, né? Então, assim, ó, se tudo der errado, eu recomeço, e se der errado, eu recomeço. O que eu não posso nunca é me acostumar com uma vida infeliz. Não, verdade. Perfeito. E assim, de fato, meninas, tudo deu certo. Aí, às vezes eu fico pensando assim, nossa, eu sou abençoada, ou eu tenho uma estrela, às vezes eu penso nisso. Falei, mas não é, Coragem. sabe? Coragem, realmente eu sempre tive. Mas assim, essa disposição interna, sabe? De estar a serviço. Eu estou a serviço, então é um resultado lógico, não tem como não acontecer, né? E eu pensava assim, nossa, como que eu vou ser exemplo? Uma criança que me vendo infeliz todo dia, que tipo de mãe eu vou ser, né? Então, eu preciso ser uma pessoa feliz para criar um filho feliz. E aí, de fato, foi que eu pensei, bom, agora eu sou livre, eu não estou mais sujeita a trabalhar no lugar do meu cargo público, eu posso ir para o lugar que eu quiser, né? E eu queria que meu filho tivesse uma educação montessoriana, eu queria que ele tivesse uma infância tranquila, mas também não longe de tudo como eu tive. E eu pensei, não, então eu vou para Santa Catarina. E uma amiga até colocou uma pilha assim, vai para Balneário. Eu falei, pai, em Balneário eu fui ver, tem escola montessoriana. E aí as coisas se ajeitaram. E aí casaram, né? A escola que eu queria para o meu filho e o mercado de trabalho realmente. E assim as coisas aconteceram. E aqui ótimo. estou. Que bom. Muito O filho bom. dela foi colega da Alana. Foi lá que vocês conheceram. Gente, que amor. E hoje ele Viva tá feliz da Montessori. vida. Tô Feliz, Ai, coisa feliz. Olha, se tem uma coisa que eu concluí, é que o que é mais importante para uma criança é ver pais felizes. Com certeza. Né? com Juntos certeza. ou separados, assim. Mais felizes. Então, assim, Às vezes juntos, infelizes, não adianta. Não. sempre pais, sempre felizes, assim. E a melhor contribuição que a gente pode dar, né, para um filho, o maior presente que a gente pode dar para um filho é cuidar da gente, da nossa saúde mental. Então, eu Porque é sabia exemplo, né? se eu estivesse bem, ele estaria bem. Com certeza. E foi isso. Por mais loucura que pudesse ser, né, para aquele meu ambiente de estar abrindo mão de uma estabilidade, foi a decisão acertada. E a questão, você falou da autoeficácia, do Walter Rizzo, a questão de assumir a responsabilidade pela própria vida. Eu não estou feliz, eu vou me mover, porque muita gente faz o quê? Cai no vitimismo. E aí, você já viu alguém de sucesso na vida que tem a postura de vítima? Não, tem. porque a pessoa fica ali remoendo. E era isso que ele ia aprender, né? Minha mãe é infeliz, e aí ele ia reproduzir aquele padrão de comportamento também. E hoje, se qualquer uma de vocês me perguntar, Dáglia, como que tu caracteriza uma pessoa inteligente? Eu vou dizer assim, uma pessoa inteligente é aquela que não nega a realidade. E negar não é nem concordar ou se conformar, né? É Mas olhar ela para as enxerga. coisas como elas se apresentam e a partir daquilo, né, agir. Então, foi isso, assim. É isso que eu tenho em mente. Perfeito. Eu sempre digo, porque o pensar positivo é importante, mas não dá para cair na poliana. Se o mundo tá desabando na cabeça, não. Mas eu tô pensando tudo vai positivo, ficar bem, né? né? É a questão do não, o mundo está desabando. O que eu faço com isso? Para que lado eu vou? Como é que eu resolvo? Né? Ação, Sim, né? Tem que é. agir. Ficar esperando cair do céu, não cai. Eu acho que é por isso que eu me identifiquei tanto com a terapia cognitivo-comportamental, que é uma das abordagens que a Jamile usa.
Eu sou muito fã da Jamile, né? Eu também. Obrigada. Eu também. Eu sou aluna da... também, então. Eu sou... Já que não tem outro jeito. Você também. É que eu conheço mais que vocês, né? É. Muitas pessoas já sou fã quando eu nasci. Eu sou aluna da Jamile, ela tem um curso novo chamado Pense Forte. E eu eliminei 7 quilos em pouco mais de 20 Aí, ó. dias. E eu Fica a digo que dica é já. graças ao curso da Jamile. Por quê? Essa abordagem que a Jamile tem da terapia cognitivo-comportamental, ela é muito recente no Brasil, né, Jamile? Ela nem entra no currículo das universidades em geral. E por que eu me identifiquei tanto e gostei? Porque é prática, e eu sou uma pessoa prática. São ferramentas práticas. Aqui, vamos colocar no papel, tá? A situação é essa, tá? Os pontos positivos de ficar na situação são esses, os pontos negativos são esses. Se eu fizer isso, acontece isso. Se eu não fizer isso, acontece... E a gente não fica naquela, entendeu? De ir pro divã e discutir, porque isso é algo que te convoca para ação, Prático, né? E aí se entrelaça muito com o conceito de filosofia estoica, né? E outras vertentes com quem eu tenho afinidade, assim, que me serviram muito para esse tipo de tomada de decisão. Muito bom. É porque é comportamento, né? É comportamento. Então, nossa, eu sou muito feliz de ter encontrado com a Jamile no caminho, assim, porque eu aprendi muito com ela, como nutricionista, né? Sobre a questão comportamental. Ela vai né? chorar, Então, gente. Calma. Vamos chorar. Eu encontrei ela no caminho também. Quando ela tinha 6 anos, eu encontrei ela. Ela não curtiu muito. Ela não curtiu assim, tanto. Mas depois ela acostumou. Nasceu. Não, e às vezes as pessoas têm acesso, como eu sempre tive acesso a muitos profissionais, né? A nutricionista. E eu lembro que uma vez a nutricionista falou assim pra mim, uma nutricionista lá na Serra falou assim pra mim: não, porque o que impede as pessoas de mudar é a falta de conhecimento. Eu falei, não, porque eu tenho conhecimento do que funciona e o que não funciona pro meu corpo. Ela falou assim, então tu não muda porque tu não quer. Ela falou assim pra mim. E não é só isso, né? Não é mesmo. Não. E então, quando eu cheguei à tua técnica, eu fiquei muito feliz por isso, porque finalmente era isso que eu busquei todos esses anos. Se encontrou. Né? sim. E serviu, funcionou. Serviu, Isso é muito bom, quando funciona, né? E tipo, a dieta funciona, o programa alimentar funciona. Sim, mas tem comportamento. E o que impede as pessoas de seguir o programa, né? É o pensamento que reflete no comportamento. Exato. E agora vamos voltar pro direito? Vamos, Ai, tá bom. Eu quero saber sobre regimes. A gente já tinha falado sobre isso. Muita gente não sabe de união estável, como se configura, como que ela pode formalizar. Enfim, explica aí um pouquinho dessa parte pra gente. As pessoas normalmente me perguntam assim, afinal, qual é o meu estado civil? Porque eu moro junto, mas eu não tenho nenhum papel, né? A união estável é uma questão de fato, né? Então, ela existe independente de tu ter o papel ou não, tá? E na ausência de regulamentação... Mas o que caracteriza exatamente? Por exemplo, é o tempo da relação? É o fato de estar morando junto? O que... Não, hoje não se considera mais o tempo. É a disposição das pessoas, né? É um relacionamento público e a disposição de formar família. De uma forma muito simples, seria isso. As pessoas podem até morar em casas separadas, né? Mas estão dispostos. Mas isso já configura um relacionamento. Ambos dispostos. Aí tu vai me perguntar assim, Dáglia, tá, mas se os efeitos jurídicos, né, os efeitos jurídicos de tu viver em uma união estável que tu não coloca no papel, são os mesmos do casamento em regime de comunhão parcial de bens. Aí tu vai me dizer, tá, mas se os efeitos jurídicos são os mesmos, por que eu vou ter que me desgastar para colocar no papel? Ou para casar. O que eu vou casar? Porque se acontece uma fatalidade amanhã, se um dos dois sai no trânsito, acontece alguma coisa, e tu precisa recorrer ao que seja um benefício previdenciário, tu vai demandar uma produção de provas, né? Se tu precisar se habilitar um inventário, vai ter que entrar com uma ação de reconhecimento da união estável. Nossa, que vai demorar anos. O que tu poderia ter resolvido com um papelzinho ali, né? E metade de uma pizza. O valor de R$45, com R$45 depende da pizzaria. De Santa Catarina. Já Depende pega uma da pizza pizzaria. pequena e comemora. Já fechou. um evento. Fechou o orçamento. Com R$45. Sem engordar. Olha que beleza. Mas, na verdade...
Então, o meu maior argumento é para isso, né? Porque as datas daí ficam estabelecidas, tu não demanda depois de prova de quando começou, etc, né? E o que comprou e o que não comprou, não tem por que deixar assim, né? De forma informal. Mas eu, na verdade, o que eu defendo muito, né? Repercutiu bastante na mídia nas últimas semanas o término do relacionamento da Lara Nesteruk. A Lara Nesteruk é uma influenciadora digital, nutricionista, e pelo que comentam, né, ela perdeu muitos milhões agora na dissolução da união estável dela, porque ela nunca regulamentou, né? E aí as pessoas se revoltam porque supostamente ela foi traída. Mas como? A traição não seria um motivo para o cara não ter direito a nada? Não, infelizmente... O ordenamento jurídico, o ordenamento jurídico não faz distinção nenhuma na divisão de bens se um teve culpa ou não teve culpa, ou se traiu ou se não traiu. Mas, se tu faz um pacto antenupcial, colocando as tuas próprias regras, e o que é um pacto antenupcial, né? Tu vai ali no tabelionato e diz assim, quero fazer uma escritura pública de pacto antenupcial. Tu estabelece as tuas regras. E aí tu estabelece uma regra para traição. Então é possível fazer isso juridicamente, olha que legal. Muito bom. Ou tu estabelece, inclusive, um regime misto de bens, né? Porque talvez o teu caso não seja de comunhão parcial. Cada casal tem sua realidade. Também não seja de comunhão universal, né? Talvez tenham bens que foram comprados juntos quando ainda eram namorados, e é muito comum, né? Então tu cria a tua regra. Olha, para esses bens, o regime de bens vai ser esse, para esse vai ser esse. Se nós tivermos um filho daqui tanto tempo, já deixa tudo ali. A gente vai mudar o regime de bens para. E até coisas da rotina do casal podem ficar ali pré-estabelecidas. Então, não tem porquê, né? Se o melhor é possível, o bom não é suficiente. Né? É verdade, é verdade. Não espere ter a necessidade, né? Até porque a gente tem que pensar nessa hora, tirar um pouco do romantismo e pensar que a relação é um contrato. Estamos juntos e tem coisas envolvidas, então, né? Sim, nada mais justo do que não, e tem formalizar. Situações alheias à vontade, como ela disse, acidental, enfim, previdenciário. Tem que pensar nisso também, que ninguém prevê, mas é um ato de amor. Regulamentar é um ato de amor, na verdade, sabe? Isso eu uso com argumento não só do Estado Civil em si, né? Como também de regularização dos imóveis, que as pessoas postergam isso, né? Achando que elas têm todo o tempo do mundo para sempre, quando na verdade não, né? Não sabe. E depois é difícil, né? Depois dos processos, né? Morre um do casal, fica aquela coisa, tem que dividir com os filhos, e aí fica viúva, aquela história toda que leva tanto tempo, né? Sim, isso podia estar resolvido. Sim, para que deixar até os filhos, né, vulneráveis nesse sentido? Não foge a lógica, né? Mas daí eu percebo também normalmente eu sou muito massacrada quando eu levanto essas necessidades de regulamentar, né? As pessoas falam, nossa, porque mulher é interesseira, casa só pensando sempre nisso. Isso, né? E não tem absolutamente nada a ver. Ou quando chega alguém, é curioso, isso é importante falar, as pessoas chegam até o meu escritório e falam assim, não, mas na verdade a gente comprou quando estava junto, mas todo o dinheiro foi meu. Só que assim, o esforço é presumido, né? Sim. O esforço é presumido. Então, pode ser que ativamente o dinheiro seja de um, porque o outro estava lá fora. Mas quem estava dando suporte emocional e cuidando dos filhos e mantendo aquela estrutura para a pessoa ter cabeça para trabalhar fora era o outro, né? É um casamento, é um conjunto. Então assim... Então, o que é adquirido junto, onerosamente, né? A presunção do esforço comum é rateado meio a meio. Ficaria de fora, então, já estou falando do regime de comunhão parcial de bens, que é o mesmo que se aplica para a união estável quando não é formalizada, né? Fica de fora, então, o que foi doado. E aqui é legal dar uma dica. Às vezes, acontece que o casal está morando junto e um dos pais fala, não, então eu vou doar. Eu vou doar o terreno para vocês construírem a casa, por exemplo. Né? Aí é importante exigir que a doação seja para os dois, em nome do casal. Porque senão,
Ah, Só não, mas fica a doação foi pra ele, foi pra ela. E aí a doação não entraria na partilha. E aí, tipo assim, eu tenho várias pessoas que têm, então, a casa construída no terreno do outro, né? Ferrou. E aí Nossa, foi tem que vender a doação. casa. Aí, tipo assim, 10 anos de discussão. Meu Deus. Não tem porquê, né? Não tem porquê. Então, Algo que poderia ser evitado, né? Até porque, né? Esse tempo todo de Se conflito. fizer antes do conflito, melhor, né? com certeza. E as Antes pessoas de uma mudam separação. também, né? Também, sim. Também. As pessoas mudam. É que aí eu vejo que entra muito a parte emoção, né? Aquela história no começo, meu bem pra cá, meu bem pra lá. Depois meus bens pra cá. E aí a pessoa tá muito na visão romântica, né? Ai, Tudo nem vai vou dar certo. discutir isso, não precisa, é pra nossa. sempre. A menos que você morra, exatamente, já diz na igreja. Então já se prepare, porque, né? Também precisa preparar. Pode acontecer. Mas é que as pessoas realmente não pensam futuramente. Deixam pra pensar quando acontece. Aí Imagina, você chega assim, a menos que você morra. A Ai, menos que você- ai, meu Deus. vai me matar, socorro. Casei com uma psicopata. Não, mas é uma história... Deveria ser o comum, né? Mas não é até que a morte nos separe, e daí ninguém pensa nisso, né? Todo tá mundo aí, falou, né? todo mundo te avisou na hora, inclusive. Então, se prepare. Então, o regime de comunhão parcial de bens, ele é considerado regime supletivo, ou seja, se as pessoas não optam, né, não fazem um pacto antenupcial, porque daí, essa é uma coisa incrível, às vezes as pessoas querem o regime de comunhão universal para dividir tudo antes e depois, né, ou querem de separação, mas daí vai ter que fazer um pacto antenupcial de R$45 e não fazem. Gente, R$45 R$45. para resolver Pra a vida, tudo. entendeu? É. Meu, aproveita que ainda é R$45. Vai que daqui a pouco encarece. Tá barato pro normal, né? Tudo é mais caro. Então. Já aproveita. Aproveita o valor. E outra coisa, quem casa fora do país, isso a gente conversou também, né? Às vezes eu tenho uma amiga que casou no México, não fez nada aqui, ela é casada, tudo considerado casamento, enfim, mas ela só é casada no México, né? O casamento realizado no exterior, ele é válido no Brasil. Mas se ele não for registrado no Brasil, ele não produz efeitos. Então, na Aí ela prática... entra numa união não tá estável? na prática, ela está em união estável, né? Entendi. Deixa eu te perguntar uma coisa que nós estávamos ontem no churrasco discutindo sobre isso. Que nós estávamos com uns amigos chilenos e eles estavam comentando sobre a ordem dos sobrenomes. Porque parece que só no Brasil você é o nome da, por exemplo, a criança, daí vem o nome da mãe, que é opcional, e o nome do pai. Não sei se existe essa regra judicial, ou se pode escolher, mas normalmente é assim que fica, né? E que fora do país é o contrário. O nome do pai o sobrenome do pai é o primeiro que vem e depois é o da mãe. E aí diz que ele foi, como ele é brasileiro e ela é chilena, os filhos, eles registraram lá e depois ele veio aqui no Brasil para registrar. E daí teve esse conflito de nome, da ordem do sobrenome. Felizmente, a lei dos registros públicos alterou no ano passado e agora não é mais necessário seguir uma ordem. Cada um agora é coloca a como ordem que quiser. Que legal. Que legal. E pra casar também? Porque eu lembro que quando eu casei, eu não podia tirar nenhum sobrenome. Não, pode agora. Eu não podia mexer, gente. Daí fica o nome... Inclusive... Mas eu acho lindo, acho chique. Nome inclusive... gigante. Laís Guedes Tipo, Lauda da Minéria. rainha. Vê o nome de uma rainha. não, aí às vezes agora tem uma amiga que pegou, por exemplo, o sobrenome materno Do marido. do marido, né? Que era mais bonito, ela queria, podia ser importante, vai saber. Né? Não dá pra Eu desperdiçar. tive uma amiga que separou, mas ela pediu se não podia continuar com o nome, que mas era muito lógico. mais bonito. É muito mais legal que o... Mas é que às vezes a pessoa já tem uma marca em cima Exato. daquele sobrenome, Exato. né? Por exemplo, essas questões são até interessantes, porque, por exemplo, o meu filho, ele já tinha um nome social antes de nascer. Ele, por exemplo, era sócio do Inter com a foto dele da ecografia, com o nome completo. Ele não tinha nascido. Então, assim, a pessoa já tem uma identidade social, né? E no caso das mulheres, se a gente pensar Silvia Brás. Pois então. A Silvia Brás, ela é o Brás pelo Marido. ex-marido, mas ela tem uma marca. Sim. A Gabriela Pugliese, né? Exato. Né? Tem algumas Então- que tiram, né? Fugiu o nome dela agora, uma que fazia propaganda da cerveja. Esqueci, Aline... Riscado, ela tirou o riscado. E aí dá aquela... Porque você é conhece ela, a pessoa, né?
E Perde caso, temporariamente, assim, aquela identidade. Até as pessoas Até ela firmar de novo. Aí depende também Mas como é pra que foi que- a separação, isso. né? Porque vai ter quem se ofenda e não queira, né? Mas, enfim, Exato. é inegável que a pessoa constrói marca em cima do sobrenome, às vezes, né? Sim. E Pois que é. causa prejuízos, né? Alterar, né? Claro, porque daí tu fica quem é. Vai lá seguir no Instagram, mas não encontrei. Nossa, muito. Se a Silvia Braz passasse a ser Tira. Silvia Bussadi, Não. a gente sabe que Oi? ela é Bussadi Aham. Braz, mas é, né? Aham. Não, é Silvia Braz. Uhum. Sim. As Olha, coisas muito mudam, né? interessante. Muito interessante. Por isso que eu deixei o meu, já me segue. Eu também Do deixei pai. a Laís Lauda e era isso. Ai, pronto, Tem pronto. da Minelli O no... SEC ninguém tira. Depende, gente. Eu tenho um e-mail com um, outro e-mail com outro, um Instagram com um. Eu vou usando todos. É que eu não tenho, né? Como vocês, um nome ali Nome pra vocês tem que procurar, profissional. né? Isso. É. Mas, enfim, vai conforme o que combina. É, O alemão do marido a gente usa pra dar um. pra dar um empoderamento. Isso. É. Braba ela. Agora, meninas, essas questões, né? A gente conversa agora, a gente está conversando abertamente sobre ordem de sobrenomes e várias, né? Várias possibilidades que a gente tem de regulamentar os nossos direitos e as disposições patrimoniais e etc. Mas passa até despercebido que o divórcio só é possível no Brasil desde 1977. É Ou muito seja, recente. Nossa, imagina. Né? Pois é. quando as nossas mães nasceram, era Tipo, você casou, Já né? era. Elas não podiam se divorciar. só se chegar no que a morte nos separe, porque senão não tinha jeito. Gente, pois é. Pensa. Que loucura e que Prisão, sofrimento, né? aham. E que bom, aí 45 anos de possibilidades, mas mesmo assim Assim. ainda existe um grande preconceito Sim. da sociedade, Sim. né? Infelizmente. Claro. As nossas conquistas são muito recentes. É. A nossa Constituição é de 88, É muito. Muito recente. né? Muito. E Mas, enfim. É. é até interessante como isso reflete na maneira como... Quando eu penso na maneira como eu me estruturei psicologicamente, né? Sim. Como a minha mãe nasceu naquela época... Muito embora ela tenha sido numa família de 16 irmãos, a primeira, né, a ter diploma de curso superior, etc. Isso era uma coisa que ficou muito presente, assim, na minha educação, né? Nunca dependa, né? Trabalhe e nunca dependa de um marido. Nunca dependa de um homem. Seja independente. Aquilo norteou muito, muito, assim, as minhas escolhas profissionais, né? Claro que tem um lado bom e é claro que tem um lado ruim também, Sim. né? Mas é impressionante como toda essa história, essas fases que elas vivenciaram influenciam demais em como a gente se estrutura psicologicamente. Uhum. Eu vejo muitas reflete, né? pessoas, por exemplo, no consultório, com aversão a casamento, a ideia do casamento como uma prisão, justamente Sim. pela crença dos pais. Aham. Né? Então, não case, ou casar para sofrer. Você tem essa questão do seja independente, claro que isso é importante, mas aí coloca como o relacionamento é uma prisão e as pessoas vêm com isso. Até a própria gravidez, porque sabe que na adolescência Sim. os pais morrem de medo, né? E deve ser feito toda uma orientação, mas muitas vezes a forma com que é feito causa alguns traumas, né? Vamos chamar assim, de você não pode engravidar, vai acabar com a tua vida. E a pessoa, ela vem para a Leva vida isso. adulta com isso na cabeça. Se eu engravidar, eu acabo com a minha vida. Às vezes fica uma crença tão forte que aí a pessoa não consegue Se engravidar. relacionar também. né? E se relacionar. É. A questão do, por exemplo, dedo podre, né? O famoso dedo podre é o quê? Na verdade, internamente, a pessoa tem crenças com relação a relacionamento que estão disfuncionais e ela fica encontrando parceiros indisponíveis, porque no fundo quem tá com medo da entrega é ela. Então ela fica, sabe, isso inconscientemente escolhendo encrenca. Gente que não vai seguir. Sim, se comprometer com ela. Eu percebo que até com clientes é assim, eu não sei se tu percebe também isso. Quando eu tô com uma demanda interna, eu atraio determinados tipos isso de... Não, e eu Bem acho puxa. curioso assim, ó, que às vezes vem um tipo de cliente, aí naquele mês vem vários com aquela demanda e tem isso. Às É vezes, uma energia, é uma puxa. energia. Eu noto isso no consultório. Nossa, comecei a estudar uma coisa e começa a aparecer caso. Que loucura, né? Que loucura. Atração. Atração. Eu percebo assim, por exemplo, quando eu tô investigando essas questões de autoestima e nessa questão de observação, né? Porque daí depois de um determinado momento eu saí da parte da teoria, eu pensei assim, não, a autoestima é sobre fazer.
fazer. Todo dia um pouco, né? Uhum. Mas aí eu percebo que quando eu ficava com um dos meus pilares mais abalados ali, eu começava a receber meninas vítimas de violência doméstica. Teve uma modelo que eu atendi, tipo assim, num episódio de 1 ano e meio, tipo assim, 3 casos com parceiros diferentes de violência doméstica. Eu falei assim, mas não é possível, né? Uhum. Não é possível que a menina efetivamente atraia sempre esse perfil. E acontece. É incrível. Mas eu percebo muito a relação das demandas internas com o que chega até mim. É que aí a gente entra numa questão, às vezes, até um pouco polêmica quando a gente fala. Mas sabe a história da tampa e da panela? Quem fica, muitas vezes, no relacionamento abusivo tem um perfil para aguentar aquilo ali. Ou ser a vítima daquilo ali. Porque quem não tem um perfil não fica. Nos primeiros sinais, claro, que a gente entende que muitas vezes o perfil do abusador ele vai entrelaçando psicologicamente a pessoa, vai, né, tá acontecendo agora, eu não assisto, mas tá acontecendo no Big Brother, pelo que eu vi os comentários, Sério, né? gente? Então, assim, Também. mas aí você vai olhar para a estrutura da vítima, estrutura psíquica da vítima. Tem uma dependência emocional alta, tem, às vezes, uma tendência maior à vitimização. Então, vai fechando. É como se aquele casal, assim, ó... sabe a história do... Pra existir o agressor, precisa da vítima. E daí tem alguém que está nessa posição e alguém que está nessa posição. Encaixou. Senão não encaixa. É. E aí, quem não tratar isso, a pessoa vai ficar repetindo. É que nem a história, assim... o pai era alcoólatra. Aí escolhe o marido alcoólatra. Termina e vai para outro, alcoólatra. E vai repetindo. Peraí, o Freud dizia, se tem repetição... Tem coisa inconsciente aí. Por que a pessoa tá atraindo esse tipo de situação? Inconscientemente ela tá atraindo. E não tem casos. Alguém me deu um exemplo que eu achei fantástico. Eu não lembro quem foi. Se o outro, por exemplo, abandona o vício da bebida, a mulher termina com ele. Porque estava acostumado naquela dinâmica, né? Exato. Era tão sofrido. Eu já vi situações. Eu trabalhei muito tempo como responsável técnica. Uma paz que eu não tô. Não tô preparada. O pior é que às vezes a pessoa viveu numa família tão caótica, e eu já atendi pacientes assim. Que ela procura o caos. Por exemplo, tá? A visão, a referência de amor é: eu apanho em casa das pessoas que eu mais amo, meu pai e minha mãe. Tipo, de ser espancada e tal, ao mesmo tempo que eles me batem, me espancam, eles me amam, de alguma forma eles me dão migalhas, e a pessoa vai pra vida com essa referência, inconsciente. Amor, né? E aí ela começa a atrair relacionamentos caóticos, porque ela se reconhece naquilo ali. Né? E é estranho, quando tudo tá muito calminho, nossa, que sem graça, ai, não gosto. É muito louco isso. Mas aí você vai olhar, daí é a hora da gente olhar o referencial que essa pessoa traz para poder quebrar isso e ela se permitir viver histórias diferentes. E ela ficar normal. Agora, isso aconteceu, por 10 anos, eu fui responsável técnica de uma clínica de recuperação de dependentes químicos. E acontecia assim, ó, por exemplo, a pessoa foi internada. Né? Tá lá, uso de droga e tal. Aí, de repente, vem a mulher. Primeira mulher chega lá, não, porque ele precisa ser internado. Deu um mês. Preciso dele de volta. Não, mas ele não tá pronto, ele vai recair. Não, mas eu quero ele de volta. Vamos colocar você aqui dentro também. Você também tá dependente. Porque aí vem as dependências. Sim. Imagina. O ser humano é complexo. É louco, é muito louco, é assustador. É um bichinho estranho. A dinâmica é aquela e sobrevive porque é aquela dinâmica. Exatamente. Não pode nem reclamar, porque é isso aí que ela procura. Gente, isso. pense. É muito doido, né? Muito doido. E é mais comum do que a gente imagina, né? Agora eu tava pensando em quando você tava falando, eu acho que a gente... Porque eu tenho, por exemplo, nós, no geral, a população no geral, os leigos, né, com relação ao direito, a gente tem muito pouco conhecimento dos nossos direitos. Isso em qualquer área. Você vai numa loja, muitas vezes a gente não sabe situações, né, corriqueiras que a gente deveria ter essa noção, né? Deveria ser... Eu acho que tinha que ter uma disciplina... Mas tinha, finanças deveria ter na escola, um direito básico deveria ter na escola, muito mais importante do que muita matéria que tu não usa pra nada. É verdade. Né? A menos que tu queira exercer. Sim, mas aí vai... Relacionamentos deveria ter, né? As psicologias, Inteligência né? emocional. Inteligência emocional. Deveria muito ter. Mas tem algumas escolas que já que tem. já tem. Inclusive, junto com Machado de Assis, a gente deveria ser obrigado a ler aquele livrinho Psicopatas do Cotidiano, né? Pra viver a sociedade bem. É verdade, mas é verdade. Deixa eu perguntar, gafes e perrengues. A gente sempre pergunta aqui, tem alguma, ou que tu lembre, em alguma situação, algum cliente, alguma audiência, alguma coisa?
Nossa, eu não esperava que tu pensou, Essa meu é Deus. difícil. Dá um branco na hora. Depois chega em casa e lembra de várias. Ai, teve aquele dia que eu comecei. Assim, Lembrou. vergonha Veio. alheia. Vergonha Vergonha, alheia. nossa, pode Melhor ser. vergonha alheia. Assim, Melhor tem coisas Top um. assim, tipo assim, Top não, um. coisas assim já aconteceram, tipo, eu caí no primeiro dia da faculdade, no primeiro dia do ensino médio, caí na escadaria na frente de todo mundo, essas coisas assim. Ai, gente. Mas assim, vergonha alheia, gente. Básica. Vergonha alheia foi uma cliente que foi falar de mim pra irmã dela, encaminhou a mensagem pra mim. Coitadinha. Não, gente, eu e a Laís, a gente definiu bem essa pessoa. Ai, que essa pessoa não consegue nem xingar a outra sem mandar pra pessoa certa. Ai, que dó, né? Sério. E assim é o que eu lembro. Mas foi indicar ou foi falar mal? Não, ela foi fazer um comentário em relação ao contrato, ao nosso contrato de honorários. É uma coisa assim bem constrangedora, porque era algo que ela teria que negociar comigo depois. E ela mandou pra ti. E ela mandou pra mim, que era pra irmã, tipo, sabe? Mas ela se deu conta? Eu Ou... fiquei com mais vergonha do que ela. Ela se deu conta. Ela deve ter ficado muito envergonhada, mas eu fiquei com mais vergonha. Nem comentou, tipo, vou fingir que não Fazer vi. de conta que eu não vi. Não, quando ela pediu desculpas, acho que na época nem era possível apagar a mensagem. Né? Eu falei, não, tudo bem. Tudo Logo bem, quiser ver, então, Então vamos opção. negociar assim. Pronto, é isso que tu quer, é assim que a gente pode fazer. Pronto, resolvido o Gente do caso. céu, mas eu vejo várias pessoas dizer, né, que no Instagram vão xingar pra alguém e compartilham um vídeo da pessoa e xingam e mandam por DM. Aí a pessoa, tipo... É porque se não cuidar como você responde, vai pra pessoa do... E ela queria encaminhar, tipo, pra uma amiga. Olha essa pessoa aqui e xinga a pessoa. Ai, meu Deus. Nem pra xingar serve. Mas tem, né? Tem. O que mais que temos? Que mais? Isso e aquilo. Isso ou e aquilo, Betina. Isso e aquilo. nem Isso ou começa. aquilo. Isso ou aquilo. Isso ou aquilo. Essa é aquelas Lá vou eu. rapidinhas. Vamos lá. Bolsa ou sapato? É bem típica minha essa pergunta. Bolsa. Bolsa. Calma que eu não tô enxergando, a luz tá batendo. Cinema ou Netflix? Netflix. Ela é prática. Verão ou inverno? Verão. Sai ali agora. Não, tudo brincando. Verão com estrutura. Verão com estrutura. Não, vai ali embaixo, fica uma horinha ali. Inverno Com com mas estrutura. exatamente, né? Eu ia dizer, Não, o inverno com calefação. estrutura. Não, então. Economizar ou gastar? Economizar. Eu digo que esse aí tem que ter a terceira opção, investir. A Jamile sempre fala isso. Agora é a Jamile. Quer que eu passe? A cola. A cola. A gente fica 2 semanas e já esqueceu tudo. Né? Razão ou emoção? Razão. Que signo você é? Eu Capricórnio. sou Gêmeos com ascendente em Capricórnio. Ah, tinha que ter Tinha que ter Capricórnio. uma cabrinha. Tinha que ter, desde o início. Eu sou a sabia, cabra da sabia, história. sabia. Gêmeos. É que ela é a esotérica. Eu sou a Nossa, louca exotérica. o que me salva é meu ascendente em Capricórnio. É que os gêmeos, né? Dá uma bagunçadinha. E aí. o meu filho, pobrezinho, é leão com ascendente em Gêmeos. Nossa, pobrezinho. Mas a autoestima não vai faltar. Não vai ter problema. De bom, né? Praia ou montanha? Praia. Manhã ou noite? Manhã. Tamo junto. Ter o superpoder de voar ou ler pensamentos? Ler pensamentos. Sério? Olha! Não, nós- que nós- maravilhosa. Ela Mas é mas advogada, pensa, né? pensa, Isso ajudaria muito Ela no ajuda, processo. é verdade. Nossa, pois o que eu quero voando? O que eu quero voando? Voando! Se tem janela, não consigo. Sei lá, né? Quero ler pensamentos. Eu leio qualquer um. Eu ia ficar louca, eu quero voar. Eu ia enlouquecer também, prefiro sair Deixa eu voando. voar, sair voando, pensei o que quiser. Doce ou salgado? Salgado. Salgado. Sempre. Ah, facilita na dieta. Deixa eu avisar. Cozinhar ou pedir comida? Pedir comida. iFood. iFood. Ah, fazia tempo que não Fazia tinha. tempo que não saiu iFood. Jantar romântico ou passeio? Jantar romântico. Olha, gente, pensei que era passeio. Foi a primeira que eu... É que ela é prática. ali. Bom, ela não é do doce, né? Essa daqui não vai valer. Um ano sem Troca viajar... pra salgado. Não, mas daí não Ah, vai pois valer. é. Como? É que a gente ia perguntar, um ano sem viajar ou um ano sem comer doce? Mas tu não gosta de Se doce? eu não gosto de doce, né? Tá respondido. Tá respondido. É, com certeza viajar. Lá vamos nós. Bate bola agora. Uma comida. Massa.
Uma bebida. Vinho. Combina. Um lugar. Tailândia. Um sonho. Um sonho. Ler pensamento. Não, tô brincando. Agora esse é meu novo Agora sonho. tá meu novo sonho. Acabei de querer esse. Eu acho que é vago, né? Mas tem que explicar o meu sonho. Não precisa. Mas é porque é meio filosófico, né? Não, então Mas pode eu acho que explicar. o sonho realmente assim é envelhecer sabendo que eu dei o melhor de mim. Olha. É essa sensação de dever cumprido que eu desejo trazer sempre comigo. Uhum. Sabe? Tem uma frase que eu amo muito que diz o seguinte: ó, se você não está dando o melhor de si, para que mundo está se guardando? Então, eu acredito que seja nesse Olha, sentido meu profundo. sonho. Cumprir sua missão. Assim, ter essa sensação de que eu tô gastando ou usando os meus dias, né, Da melhor forma forma possível. Não só É fazendo meio que peso no chegar digamos, na reta final e dizer assim, Valeu. vivi. Cumprir Valeu. a missão. Fiz. É. É. Honrei. Exatamente. Eu acredito que era o Nietzsche que falava assim, que eu mais quero é ser digno dos meus tormentos, né? Uhum. Tem 2 livros que mudaram. Às vezes as pessoas perguntam livros que transformaram a tua vida. 2 livros. Calma, vai ter aqui. Calma, vai ter frase também. Geminiano Vai ter faz. frase. Inclusive ainda também. agora, livro. Pronto, segue o baile. Em Busca de Sentido, do Viktor Vitor, Frankl. uhum. Nossa, esse As duas livro... ficaram ali. É, Tu já eu leu? quero Eu vou ler ler, porque agora. as caras Não, olha, assim, ó, as duas se olhando. Em busca de sentido. Se alguém me perguntasse, assim, livros que transformaram a minha vida, esse livro até apresentei, mandei pra minha tia, mandei pro meu pai também. Realmente, assim, é um médico psiquiatra que sobreviveu aos campos de concentração e que mentalidade que ele usou pra... Que legal. E aí tem a da incrível. bailarina. E na sequência eu li a Bailarina de Auschwitz, assim, também, que é mais ou menos na mesma linha, sensacional. Percebe que as pessoas têm uma mentalidade em comum, né? Uhum. Filme ou série que te marcou? Filme A Vida é Bela. Nossa, é lindo. Eu também não sou. Ai, assista. Eu não vi ET, se te conforma. Eu não vi ET, mas acho que eu também não vi. Qual? ET. ET? Elas são muito Não, ET eu jovens. vi. É que a gente é jovem demais para Eu não vi isso. Caverna do Dragão. Sério? Mas eu São também não. jovens, Jamile. O quê? Caverna do Dragão, O tu filme, assisti? o filme. Nem o filme, mas o desenho, desenho você eu assistiu. assistia. Eu não vi Mas várias eu era coisas muito que muitas pequena, eu só pessoas viram. lembro. Pois é. Titanic. Titanic. Titanic eu vi. É universal, Titanic. Quem não, né? Quem não? Uma experiência que marcou sua vida. Maternidade. Meu Deus. não É responde forte, como. né? É forte, não tem como. 24 horas de trabalho de parto natural. Marco. Você tem alguma superstição ou alguma mania? Assim, eu tenho mantras, assim, uma rotina de mantras. Rituais. Assim, rituais, Mania, superstição, não. Quais são? Assim, só Um ritual. uma prévia. Não, é que assim, meninas, eu sempre fui muito curiosa para várias terapias holísticas, né? Então, por exemplo, a minha avó era a vozinha benzedeira da cidade, porque, sabe? Ai, Então, que eu fui maravilhosa. criada nesse misto, assim, meio holístico e místico. Então, eu sempre fui muito curiosa e fiz cursos de barras de axis Muito legal. e Tu não usou no teu parto natural? homeostase quântica Usaram pra mim. informacional. Não, eu era... Na época do parto, eu planejava ainda parto em casa, aquelas bem, né? Mas, então, eu fiz um protocolo pra mim, misturando A partir todas disso essas tudo. técnicas, assim, que eu entendi. faço, assim, programação mental de manhã, assim, nesse sentido, Que assim. legal. É. Muito bom. Uma conquista. Carreira é a minha conquista, eu acredito, assim. Que eu estou advogada, mas é muito do que eu sou também. Sim, desde pequena, né? É. Exato, dela. tem muito da tua então, personalidade, né? É Uma cor. branco. Branco. Uma frase. Ela já falou várias É. maravilhosas aqui. Mais uma. É. Eu acredito que a frase que eu já falei que é a que eu mais gosto. Se o melhor é possível, o bom não é suficiente. Com certeza. Uhum.
E uma palavra que te define. Coragem. Que lindo. Muito legal. Muito bem. Encerramos o nosso bate-bola. Nossa, que rápido! Mas já se passaram mais de 1 hora, né? Foi. 50. Passa rápido. Demais. E é aquela coisa, né? A gente tem que se limitar, porque senão faz um monte de pergunta, porque é realmente muito abrangente, muita coisa. Eu vou indicar pro pessoal entrar no Instagram dela e olhar os É vídeos. verdade. Eu achei muito legal. Muita coisa. Muito mesmo. Da questão do direito imobiliário, que eu nem imaginava, ela traz ali com uma tranquilidade, né? Não, e com uma praticidade também. É. Tu vê rapidinho, entende, sem tanta formalidade, né? As pessoas não... Falta informação mesmo, né? Eu vejo os meus pais, por exemplo, não sabem diferenciar um cartório de outro. E às vezes eles pensam assim, não, eu assinei um contrato, lá no cartório eu assinei. Mas o fato de terem reconhecido a tua assinatura não significa que aquele contrato está lá registrado, ou que ele é público, ou nada assim, né? E também não significa, meninas, se vocês forem fazer um contrato de união estável com quem quer que seja, que esse contrato vai ter efeitos para terceiros se vocês não tornarem ele público. Então aqui é uma dica, antes da gente encerrar, que eu tenho que dar. Se você tem uma escritura de união estável, mesmo que você tenha feito no tabelionato, não há comunicação entre os cartórios. Leve a registro lá na certidão de nascimento de cada um, no cartório de registro de imóveis. Por quê? Se a pessoa que está contigo em um ato de loucura quiser vender aquele imóvel, o estado civil dele, de união estável, será público e a pessoa precisará da tua anuência. Isso é muito interessante. E também o regime de casamento também não interfere nisso. Por exemplo, separação universal de bens. Ele pode vender alguma coisa sem... Sempre precisa da autorização da mulher, mesmo que o bem tenha sido adquirido antes. Tá? O único regime de bens que dispensa autorização é o regime de separação de bens, ou quando as pessoas se casaram no regime de participação final nos aquestos e fizeram um pacto antenupcial dizendo que dispensaria a assinatura para vender imóveis. Nossa. Senão sempre, Bem sempre. Mas aí não entra, por exemplo, herança. Herança, daí não, digamos assim, aí é de cada um. É de cada um. Do regime de bens de comunhão parcial da união estável, sim, é de cada um. Mas legal, né? Ele tinha um carro antes de casar com você, mas ele quer vender... mas só serve para imóveis. De imóveis. Carros e coisas assim, não. Prestar fiança, só prestar essas fiança, coisas entendi. também não pode, né? Apartamentos. Aval, né? Porque daí tem um amigo, né? Pois então. Cara, eu tô começando um negócio, eu preciso pegar um dinheiro no banco, tu assina aqui pra mim de avalista. Pois é. Não pode sem autorização da mulher. Muito bom. E isso é bom até pra ele, que de repente ele não quer. Ele como é que eu vou fazer? Culpa da mulher. É a minha mulher que não pode deixa. pôr a culpa em mim. Pode deixar mesmo. É. Mas é verdade, olha. E assim, as meninas que estiverem ouvindo, cuidem de si e cuidem dos seus, né? Aonde você estiver, lá estará você. Então, a Edith, a autora do Bailarina de Auschwitz, fala uma coisa que é assim, ó. Você tem uma coisa que ninguém mais tem. Você tem você para sempre, né? Então... Cuide. Quando for entrar num relacionamento, não ceda, né? Vá com o coração, mas leve o cérebro. Tem uma amiga que o marido fala assim, mas tu tem uma vida aqui de princesa, por que tu vai trabalhar fora? E não tem nada a ver de ter uma vida de princesa, é o senso de utilidade da pessoa. Ela até daí exigiu o regime de comunhão universal de bens, né? Tudo bem, se as condições são eu não trabalhar, então regime de comunhão universal de bens. Mas é muito mais do que isso. Eu vejo muitas pessoas chegam até mim e falam assim, não, é porque eu ganhei meu filho e aí a gente foi ver quanto que eu ganharia trabalhando de fora e quanto que eu pagaria para uma babá e uma escola para meu filho não compensou ficar. Isso, não compensou. Mas não tem nada a ver com isso. Tem a ver com é a realização pessoal. É a realização da pessoa. E relacionamentos acabam. E demora muito reconstruir a carreira. É verdade. É difícil. É verdade. Ai, gente, eu tenho mais uma dúvida. Pode? Vai, Claro. Uma curiosidade, eu queria saber da Daglia. Balneário Camboriú, gente, ela trabalha com imobiliário. Qual é a causa mais recorrente para ti no imobiliário aqui? Nossa, paraíso fiscal. Não, tô brincando. Né? Deve ter umas coisas porque muito é laranjas. Olha, é curioso o que eu vou te falar, mas o mais recorrente é imóveis irregulares. Tu vai olhar esses arranha-céus na praia,
Irregular. Que as pessoas estão morando há 4 anos, tá lá ainda, vai pegar uma matrícula, tá lá ainda no nome do dono do terreno. Uau! Né? Sabia que seria chocante. Eu senti isso agora. Eu vou terminar polemizando. E sabia que quando tu compra um imóvel à beira-mar, tu não tá comprando a propriedade porque é da União, né? É terra de marinha, por isso que ainda tem que pagar uma taxa. Tu tem o direito de usar, mas tu paga uma taxa. Porque para proteger... Não vão querer. Em caso de guerra, né? Porque é para proteger. Por que isso, né? Saber. Porque em caso de invasão internacional, é a defesa ali do território. Porque teve um caso, né? Brasília, enfim, a União tomou do vô, lembra? A mãe conta essa história várias vezes. Uso capião também é umas coisas ali no Rosa, rola muito. Enfim, tem muito assunto. Fica pro próximo. Não, mas eu queria saber só regularização imobiliária, assim. Nossa. E uma curiosidade agora que eu tenho, assim, ó, porque você fala bastante desses assuntos no Instagram. Você falou que até viralizou um vídeo no TikTok. Né? Deixa eu colocar. Não pode falar ela o nome falou das Instagram. redes. Ela falou Instagram. Não, tô brincando. Já apareceu algum hater? Ou alguém, assim... Mas claro que sim, ela falou que... Assim, aparecem pessoas falando... Que ela é interesseira, que ela tá pensando... Não é? Que tipo, acham que eu tô falando aquele conteúdo porque é o que eu penso, que eu não tô passando informação. Mas não aparece tanto, sabe por quê? Porque eu não foco nisso. Eu acredito que a gente atrai o que a gente foca. Então, assim, nem faz parte da minha vida essas coisas e eu... E se aparecer, tu nem vê. E tipo assim, tem um determinado momento, eu tenho um vídeo que tá com 5 milhões de visualizações, que eu parei de ler daí os comentários. Porque, tipo, Porque vai ter, né? Cresce, nananã. Aquilo reflete o que a pessoa é, né? Uma das coisas que eu aprendi, o que é do outro, o que é meu. Ponto final. perfeito. Mas Isso mesmo. A pessoa coloca o que ela não o tem que nada a falta ver. nela. Isso é normal. Mas que legal, 5 milhões. Viu? Siga ela no TikTok. No Instagram. Agora, ela já falou, agora Vai estar o arroba aqui na tela, né? vai estar o arroba. Vai estar. Isso aí. Muito bom, muito bom. Daglia, adorei. Ficava mais umas 3 horas conversando. Eu A gente também vai ficar- adorei. Vamos ficar. Fazendo consultoria. Pode tudo. Daglia, qual é a única coisa que eu tenho que fazer, a mais importante quando eu for comprar um imóvel? Tá? Peça uma matrícula atualizada para saber se a pessoa que está te vendendo é dona, né? Gente, anota. Anota aí. Você Matrícula sabe que uma atualizada. vez, agora eu lembrei, eu trabalhei muitos anos em centro psiquiátrico. E tem alguns casos, por exemplo, de surto, principalmente, claro, vários diagnósticos, mas, por exemplo, a gente tinha um caso que era ele tinha um diagnóstico de bipolaridade, só que quando ele entrava na mania, ele saía da realidade. E aí a pessoa cria histórias mirabolantes. E as histórias, assim... É verdade. A pessoa se torna muito convincente. É um poder de persuasão gigantesco. Aquela pessoa vendeu o mesmo terreno que nem era dele para um monte de gente. Isso é conhecido como outra coisa também. Ele usava a bipolaridade pra dizer que ele tava bem louquinho. Sei bem. Também. Como adquirir Vamos dizer que tô louco. né? E quando comprarem, registrem também. Não adianta ter escritura pública, né? Ela só vai ser conhecida, só se tornará pública se você pegar ela e levar lá no registro de imóveis. Pense que não tem comunicação entre os cartórios nenhum, tá? Tem que pensar assim, eu preciso tornar esse documento público. Como eu faço isso? Leva para registro lá. Porque se alguém for pegar a matrícula, já vai saber Que tá no teu nome. que aquele já comprou antes, né? O problema é que as pessoas vão comprando por contrato, para economizar uns emolumentos ali. E acaba que nem vê essa parte. E depois, né? Tamanho do problema. Aham. Muito bom. Enfim. Ai, Gente, adorei. foi Muito muito bom. bom. Eu adorei, meninas. Obrigada. Nós Agradecemos que aceitou nosso convite. Vamos convidar mais vezes. Respondeu tudo aí abertamente também, né? Sim, maravilhosa. Muito bom, Sobre muito bom. tudo, né? Maravilhoso. Adorei. Obrigada, Daglia. Obrigada. Com certeza teremos próximos. E até o próximo, gente. Obrigada, pessoal. Até o próximo. Beijo. É isso. Muito bom. Legal, meu